assim, ó, eu não quero trazer nenhuma novidade, eu não quero falar de nenhum passo, nenhum propósito para o ano seguinte, eu quero ser óbvio. Então eu quero pensar com você, a partir de Efésios capítulo 4, no versículo 17, nós estamos começando hoje uma jornada de 8 dias, né? Começando pelo culto de hoje, amanhã nós já temos primícia, serão 7 dias de primícia, mais o culto aqui da virada, então serão 7 noites, 7 dias, onde nós estaremos aqui diante do Senhor, e eu queria que você assim, fizesse muito esforço para estar conosco, porque irmãos, esse é um tempo muito precioso, talvez eu ousaria dizer, os meus irmãos aqui me corrijam se eu estiver errado, eu ousaria dizer que esse é o tempo mais importante dessa casa, esses primeiros dias do ano é o tempo mais importante, porque é onde a gente busca clareza da parte de Deus, para aquilo que nós iremos nos movimentar durante todo o ano, não é? Então, tudo que nós estamos vivendo até hoje, nós pensamos, falamos, profetizamos nos primeiros dias do ano que está terminando hoje, não é? Então eu queria que você fizesse o esforço, e esses últimos meses, Deus tem falado muito conosco, sobre a necessidade de nós olharmos para dentro, amém? Você está aí comigo? Deus tem falado muito conosco sobre a necessidade de nós olharmos para o lado de dentro, sobre a necessidade de nós voltarmos a nossa atenção, acenderam um negócio ali para cima, né? Sobre a necessidade de nós voltarmos a nossa atenção para o lado de dentro, porque nós estamos nos tornando muito estéticos, a igreja de Jesus está se tornando muito estética, nós nos preocupamos muito com aquilo que é externo. Eu costumo dizer que nós somos levados pela cultura, que eu chamo de cultura do adorno. A gente dá muito mais valor para as luzes e para os adereços que enfeitam a nossa estrutura, do que para os fundamentos que sustentam a nossa vida. Você está aí? Então a gente está olhando muito para fora, a gente está preocupado com a cor da parede, irmão, a gente ainda está preocupado com o volume do som, com a roupa do pregador, enfim, enquanto nós deveríamos estar olhando para o lado de dentro e estarmos atentos para a condição do nosso coração. Então esses próximos dias nós estaremos fazendo uma viagem missionária, só que essa viagem missionária não é para o exterior, é para o interior. Nós iremos viajar para dentro de nós mesmos, amém? Iremos olhar para dentro de nós, a minha oração é para que o Senhor faça aqui passe aqui um raio-x, e possa revelar para você mesmo, como você está. Esses dias eu pensando, talvez esses não serão dias de revelação para o outro, talvez Deus não vai levantar aqui profetas que irão falar para os outros, talvez esses 7 dias não serão dias onde você terá uma revelação para liberar sobre a vida de alguém, talvez esses serão dias que Deus vai revelar para você, sobre você, Deus vai revelar o seu coração para você mesmo. Talvez esses não serão dias de nós impormos as mãos sobre a cabeça de ninguém, orarmos por ninguém, mas serão dias de você voluntariamente entregar a vida, render-se, arrepender-se, amém? Serão dias de voluntariedade e entrega consciente, entrega voluntária. Você está aí? Então eu queria que você embarcasse comigo nessa jornada. Nós vamos começar pensando a partir desse capítulo 4 de Efésios, no verso 17. Beleza? Achou aí? Trouxe Bíblia hoje para o culto de virada? Trouxe Bíblia, né? Amém. Então diz assim, Efésios 4, 7. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos pensamentos. Diga comigo, inutilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. Diga comigo, obscurecidos no entendimento. E separados da vida de Deus. Diga comigo, separados da vida de Deus. Pela ignorância que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Diga comigo, endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão. Diga comigo, se entregaram à devassidão.
cometendo com avidez toda espécie de impureza. Verso 20: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Senhor, essa aqui é a tua palavra, nós estamos totalmente vulneráveis à tua voz, queremos nos render diante do Senhor, queremos ouvir o que o Senhor tem para comunicar sobre nós nessa noite, que a tua palavra possa surtir efeito no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Deixa eu começar fazendo aqui uma exposição desse trecho que nós acabamos de ler, não é? Porque por meio dessa exposição, o meu propósito é que você alcance um entendimento profundo, não só do que está escrito. Eu quero que você alcance o entendimento profundo do coração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu o que você acabou de ler. Eu não quero só que você alcance o entendimento de algumas palavras, eu quero que você alcance o sentimento dele, o que ele queria transmitir. Amém? Amém, gente? Esse texto, ele marca o início de uma nova sessão nessa carta, não é? Eu tenho dito essas últimas semanas que a gente tem pregado aqui, essa carta é uma carta pastoral, mas o capítulo 4, especificamente falando, é um capítulo de transição, onde o apóstolo Paulo começa a ser um pouco mais prático. Até o capítulo 3, ele estava sendo um pouco teórico, ele estava ensinando princípios. Agora no capítulo 4, Paulo está sendo prático, ele está dizendo assim, deixa eu dizer para você, como que se põe em prática o que eu ensinei até aqui. Você está comigo aqui? Então, esse texto que nós acabamos de ler, é o início de uma nova sessão nessa carta. E o que Paulo, ele deixa claro aqui? Paulo deixa claro que a vida de Cristo, ela exige, para todos aqueles que desejam viver em Cristo, exige uma ruptura, um desligamento real com o passado, com a velha vida, com a velha maneira de viver. Paulo está dizendo assim, se vocês querem viver uma nova vida em Cristo, a primeira coisa que vocês precisam é romper com a velha maneira que vocês viviam até aqui. Então ele começa esse trecho dizendo assim, eu insisto com vocês que vocês não vivam mais como os gentios. Você está aí? Paulo está mostrando qual é o principal desafio, daqueles que querem viver em Cristo, é não viver mais como vivia antes. Irmão, aqui a gente já poderia encerrar a conversa e analisar a nossa vida, porque quando nós avaliamos a nossa vida, nós percebemos que a maioria de nós, irmãos, se não todos, desejamos viver em Cristo, mas continuamos vivendo do mesmo jeito que vivíamos antes. Nós queremos acessar novidades em Deus, mas não queremos abandonar a maneira como vivemos até então. Queremos novidades da parte de Deus, mas não queremos abandonar a velha vida. Queremos o novo de Deus, mas não queremos deixar para trás a velha vida que sempre vivemos. Então Paulo, ele é muito claro, quando ele começa essa sessão dizendo assim, olha só, eu estou insistindo com vocês, o meu pedido é um pedido insistente, que vocês não vivam mais como aqueles que não fizeram uma aliança com Deus. Amém, gente? Qual é o foco central de Paulo aqui? O que Paulo quer ensinar
a espinha dorsal do princípio que Paulo quer ensinar é: quem está em Cristo não pode mais continuar vivendo como antes. É isso. Eu falei para você que eu seria óbvio. Você não sabe disso? Sabe ou não sabe? Quantos aqui não sabiam? Pastor, eu não sabia que para estar em Cristo tinha que abandonar a velha vida. Quem não sabia? Levanta a mão aqui agora, por favor. Pronto, todos nós sabíamos. Ou todos nós sabemos. Pergunta: e por que não abandonamos? Porque nós queremos trazer para dentro do mundo novo de Deus a nossa velha vida de sempre. Porque é mais confortável para nós não mudar. Então a gente participa de uma reunião como essa, e a expectativa do nosso coração é o culto da virada. E nós achamos que o pastor vai ser uma espécie de guru espiritual, ou mágico, ou sei lá o que você imagina de um líder espiritual, que vai fazer aqui uma mágica, ou uma feitiçaria, ou alguma coisa do tipo, e a sua vida nunca mais será a mesma, porque você botou num papelzinho 10 coisas que você quer que aconteça sobre sua vida, mas você não está disposto a abandonar a maneira velha de viver que você tem vivido até aqui. Nós queremos estar em Cristo, contanto que Ele não mude a maneira que eu sempre vivi. Essa é a verdade. Queremos entrar numa nova realidade em Deus, mas Ele não pode tocar na maneira como eu vivo. Queremos que um cristianismo, um evangelho que nos torne, que nos deixe confortável na maneira como a gente sempre viveu. Sim ou não? E não entendemos esse princípio. Então Paulo, ele é muito intencional quando ele contrasta a antiga maneira de viver, marcada principalmente por um afastamento de Deus. Ele está dizendo assim, ó, quando vocês viviam como os gentios, vocês viviam distantes de Deus. Ele pega essa vida distante de Deus, e ele faz um contraste com aqueles que vivem em Cristo. Ele está dizendo assim, ó, não é a mesma vida, não vive do mesmo jeito. Aqueles que se distanciaram de Deus, não vivem como aqueles que vivem em Cristo. Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Ou nós nos distanciamos de Deus e não vivemos em Cristo, ou nós de fato nos aproximamos de Deus e temos a nossa vida completamente transformada. Se a nossa vida não foi completamente transformada, se vivemos do mesmo jeito que sempre vivemos a vida toda, é um sinal que nunca nos aproximamos de Deus. Você está aí? Eu comecei falando que é importante nós olharmos para trás e avaliarmos a nossa vida. Pergunta, o que mudou na sua vida? Não, um dia eu aceitei Jesus, tá, o que mudou na sua vida? De quando você fez uma aliança com Cristo até aqui, o que mudou? Se você avaliar a sua vida e for honesto com você mesmo, você vai ver que a maioria das mudanças foram mudanças externas. Você mudou roupa, cabelo, forma de falar, mudou o carro, mudou a casa, mas continua odiando o outro, falando mal do outro, desejando a mesma coisa, porque as mudanças foram externas. E a gente está super confortável com isso. Porque antes eu usava camiseta e bermuda, agora eu uso terno e gravata. E por isso eu sou um homem de Deus. E o coração? Não, o coração é a mesma coisa. Continuo amando o dinheiro como eu amava antes. Continuo odiando o meu irmão como eu sempre odiei. Continuo falando mal dos outros como eu sempre falei. O importante é que mudou a aparência. Nós estamos super confortáveis com isso. Então Paulo está dizendo assim, gente, ou nunca mudou nada, ou vocês continuam distantes de Cristo. Você está aí, irmão? Paulo está dizendo que essa nova vida que o Cristo propõe, não é uma vida superficial. Irmãos, não existe superficialidade na vida que Cristo propõe para você. Deixa eu reformular isso aqui.
Não existe superficialidade na nova vida que Cristo propõe para você. Não existe. Se você está vivendo uma vida superficial, não é a vida que Cristo propôs. Porque a vida que Cristo propôs para mim e para você é completamente imersa e profunda na sua própria vida. Essa é a proposta. Ele nunca chamou ninguém para segui-lo e permitiu que este seguidor continuasse vivendo a sua própria vida. Aqueles que escolheram permanecer na própria vida, não conseguiram segui-lo. Estou me fazendo entender ou estou viajando aqui na maionese? Então, se eu olho para a Bíblia, e eu não consigo encontrar alguém que se manteve dentro da própria vida, e não conseguiu seguir Jesus, e eu olho para a minha vida, e eu acho que eu estou me mantendo na minha vida, e eu estou seguindo Jesus, então eu estou indo contra o que a Bíblia ensina. Porque na Bíblia não tem ninguém que quis preservar a vida e conseguiu seguir Jesus. O que te faz pensar que contigo vai ser diferente? É porque tu é mais lindão? É porque você tem mais dinheiro? É porque você é mais bonito? Não, irmão, você está profundamente enganado. Viver a vida de Deus de forma superficial é viver em um engano profundo. Aleluia. Essa nova vida que Cristo propõe não pode ser superficial. Ela tem que ser profunda. A vida superficial é a sua vida, a dele não. A dele é profunda. Todos os trechos bíblicos que falam de uma aproximação de Deus, usam um exemplo de profundidade. É água que começa no tornozelo e vai subindo até você mergulhar e não conseguir mais. É assim ou não é? Porque mesmo você começando o processo em uma superfície, a proposta é que você vá se aprofundando cada vez mais. Mesmo você começando o processo em águas que dão nos tornozelos, a proposta é que você vá, na medida que você vai avançando, a coisa vai se tornando um pouco mais profunda. Mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu estou há anos seguindo a Cristo, e as águas não passam do tornozelo. Parece que a minha vida não muda. Parece que o meu coração é o mesmo, parece que eu estou desejando as mesmas coisas. Vamos lá, irmãos, olha para dentro de você. O que você tem desejado nesse tempo? Você veio para cá com qual expectativa? Cara, eu vou orar, eu vou buscar a Deus nesse dia, dia 31, último dia do ano, eu vou buscar a Deus nesse dia, para que o ano que vem eu tenha uma oportunidade de crescer na vida, eu tenha... O que você está buscando? Qual é a expectativa do teu coração? Qual é a esperança que ocupa o teu interior? Essa nova vida que o Senhor propõe não pode ser superficial. Ela não pode ser ela também não pode ser apenas moral. Não, eu era um pecador, agora graças a Deus eu sou um homem que não peco mais. Não tem a ver só com isso. Essa nova vida que o Cristo propõe, irmãos, tem a ver com uma profunda transformação. Você ouviu? Só uma criança chorando. Olha para mim aqui, ó. Essa nova vida que o Cristo propõe, entenda isso, envolve uma profunda transformação. Uma profunda transformação na maneira de pensar. Aqueles que estão seguindo a Cristo, aqueles que estão dizendo sim para a proposta de segui-lo, não podem mais pensar como todo mundo pensa. A mente é outra. A mente é a de Cristo. Irmão, nós pensamos como todo mundo pensa. Nós formulamos a maneira de pensar como o mundo lá fora formula. A nossa cosmovisão é a mesma do mundo lá fora, e a cosmovisão do mundo lá fora está corrompida, querido. Precisamos trocar as lentes, precisamos permitir que o Espírito troque os nossos óculos. Você está aí? Precisamos ser uma igreja engajada na ação do Espírito.
e começar a enxergar as coisas na perspectiva do alto. Essa é a mudança que ele propõe. Então Jesus chama os seus seguidores, ele fala assim, ó, vocês precisam entender uma coisa, deixa eu dar para vocês uma aula sobre liderança. A liderança lá fora, o maior é servido. Ele está dizendo assim, ó, na ótica do mundo lá fora, quem é grande espera para ser servido. Entre nós não pode ser assim. Entre nós o maior é quem serve. Ele está dizendo assim, vocês para me seguir precisam andar em uma contracultura. Para me seguir, vocês precisam entender que a partir do momento que vocês se propõem a me seguir, vocês irão andar contra a proposta do mundo lá fora. Então, se estamos andando no mesmo sentido, é sinal que nós estamos seguindo Jesus. Você entende que Ele quer nos tirar da superficialidade. Essa nova vida propõe uma mudança de mente, propõe uma mudança de identidade. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Não pode mais, irmãos. Não pode mais amar o que você sempre amou. Não pode mais desejar o que você sempre desejou. Não pode mais ter o mesmo nome. A proposta, irmãos, é uma nova vida. Um novo modo de viver. Então esse trecho que nós acabamos de ler, Paulo usa ele como uma base, uma espécie de fundamento para aquilo que ele vai ensinar a partir do verso 25. Tudo que Paulo ensina a partir do versículo 25, desculpa por estar sendo bíblico e não estar sendo emocional com você, mas eu queria que você lesse depois em casa o texto. Tudo que você vai ler a partir do versículo 25 é para ser vivenciado a partir do fundamento que ele estabelece até o verso 24. Ele está dizendo assim, ó, tudo que eu vou ensinar, lógico que ele não, tudo que eu vou ensinar a partir do verso 25, vocês precisam viver a partir do que eu ensinei até o verso 24. É como se eu estivesse dizendo assim, vocês precisam passar por essa transformação de vida para viver o que eu vou propor para vocês a partir daqui. E o que ele propõe a partir do verso 25? Ele propõe mudanças práticas. Você está aí? Ele propõe mudanças práticas. Ele fala assim, ó, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, uns aos outros. Irmão, isso aqui é novidade para alguém? Sim ou não? Ele está dizendo assim, ó, você só consegue falar a verdade e abandonar a mentira a partir do momento que você transiciona da velha vida para a nova vida. Você só consegue falar a verdade e abandonar a mentira a partir do momento que você se aprofunda na relação com Ele. Você só consegue falar a verdade e abandonar a mentira a partir do momento em que você já não vive mais como os gentios. Verso 26, quando ficarem irados, não pequem, irmão. O velho homem, quando se ira, ele consegue ficar sem pecar? O velho homem, quando está irado, é impossível não pecar. Impossível. Ele está dizendo assim, gente, eu vou ensinar para vocês coisas básicas do cristianismo, do evangelho de Cristo. Mas antes eu preciso que vocês entendam que vocês precisam transicionar da velha vida para a nova vida. Vocês estão aí? Nós queremos, irmãos, deixar de mentir. Queremos irar e não pecar, mas queremos continuar sendo o velho homem. Olha o que ele continua dizendo. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não dê lugar ao diabo. Não dá, é impossível. É impossível você não conseguir dar lugar ao diabo, se você ainda continua na velha vida de sempre. Quem vive na velha vida de sempre, a luta não é para não dar lugar ao diabo, a luta é para tentar dar um pouquinho de espaço para Deus.
porque o diabo domina tudo. Irmão, a velha vida, quem domina é ele. Você está aí, querido? Essa palavra de ânimo para o ano que vem. A velha vida, quem domina é ele. O mundo jaz no maligno. Esse mundo corrompido tem um dono. Essa era corrompida tem um dono. Então, não pode ser superficial. Paulo estabelece esse fundamento. E a partir desse fundamento, irmãos, a proposta que Paulo faz é de uma mudança de vida. Então, até aqui, os capítulos 1, 2 e 3 da carta, Paulo ele tratou sobre dois grandes temas específicos. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala sobre a nova identidade da igreja em Cristo. E ele fala também sobre o chamado de Deus para que essa igreja, que tem uma nova identidade, possa viver de maneira digna dessa identidade. Ele está dizendo assim, olha, todo mundo que mudou de identidade precisa assumir uma nova maneira de viver. Todos aqueles que tiveram as suas vidas marcadas pelo Evangelho de Cristo, precisa assumir uma nova forma de viver. Se não há uma mudança de vida, é um sinal de que não foi marcado por Cristo. Você está aí, irmãos? Então, até aqui, esses dois grandes temas, a identidade da igreja e o chamado para viver de acordo com essa identidade. Nesse texto, a partir desse texto aqui, Paulo, então, ele retoma uma exortação um pouco mais prática. Essa exortação é prática, mas é mais profunda. E aí ele faz esse contraste. Ele coloca de frente a antiga maneira de viver versus a nova vida em Cristo. Para colocar de frente essas duas realidades, Paulo usa em várias cartas o termo antes e depois. Se você é um amante das Escrituras, se você é um profundo leitor da palavra, você vai saber que em vários trechos da Bíblia, você vê Paulo frequentemente organizando os seus ensinos, usando esse contraste entre antes e depois. Antes vocês viviam assim, depois vocês devem viver assado. Se você ler, por exemplo, Romanos 6, você vai encontrar ele fazendo ele usando esse mesmo princípio. Colossenses 3, Gálatas 2 e vários outros trechos da Bíblia que está aqui, depois eu passo para você. Mas em vários momentos das suas cartas, Paulo faz esse contraste. O que ele faz? Ele faz o povo olhar para trás, avaliar como estava vivendo, e olhar para frente e definir como deve viver. Eu acho que esse é um dia propício para a gente fazer isso. Sabe por que é um dia propício para a gente fazer isso? Porque você está correndo um grande risco. Daqui a pouco, irmão, falta 20 minutos para as 10. Daqui a pouco, meia-noite, vai mudar o ano. Você está correndo um grande risco de sair daqui, e a única coisa que mudar na sua vida seja o tempo. O tempo. Você está correndo um risco de você sair daqui, ir para casa, e a única coisa que irá mudar na sua vida é só uma época. Escuta uma coisa, essa época do ano é muito comum. Hoje é um dia muito propício para a gente olhar para frente com um coração cheio de esperança, de mudança, sim ou não? Rapaz, esse ano que vem eu entro na academia. Esse ano que vem eu vou emagrecer. Estou sentindo aqui cheiro de monjaro. Estou brincando. O Espírito já está revelando, né? Mas esse ano que vem eu vou entrar na academia. Esse ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Irmão, a gente não chega em fevereiro. Sabe aquelas propostas de ler a Bíblia toda em um ano? Fevereiro perde o gás.
em fevereiro a gente perde o gás, a maioria de nós. Não, esse ano eu vou começar o ano fazendo um regime. A gente corre o risco de olhar para o futuro com um coração cheio de expectativa de mudança. O que a gente não entende e talvez não quer entender é que o novo ano ele não carrega em si o poder de transformação. Você está aí? O novo ano não carrega em si mesmo um poder para transformar a tua realidade. O novo ano vai marcar apenas uma passagem de tempo. Meia-noite marca apenas uma passagem de tempo. E não pense você que só o fato de você estar em um novo ano irá mudar alguma coisa. Não, meia-noite, 1h da manhã, pronto, a partir de agora, não, irmão. A verdadeira mudança não acontece porque os dias estão mudando. A verdadeira mudança não acontece porque os dias estão avançando. Sabe quando acontece a verdadeira mudança? Quando o seu coração decide se posicionar de forma diferente diante de Deus. Aí muda. Quando você decide se posicionar de forma diferente diante das suas responsabilidades. Aí muda. Mas se a única coisa que mudar for o tempo, você vai continuar vivendo a mesma coisa em um tempo diferente. A velha vida vai continuar aí. A única coisa que muda vai ser o tempo. Sabe quando que mudanças acontecem? Mudanças acontecem quando assumimos uma nova postura. Sabe do que precisamos? Nós não precisamos de um novo tempo. Nós precisamos de uma nova postura. Nós não precisamos de um novo ano. Nós precisamos de uma nova postura. Quantos estão entendendo isso? Porque muitos anos já se passaram e a sua vida continua a mesma. Porque o tempo mudou, mas a postura tem sido a mesma até aqui. Não corra o risco de a única coisa que você tem diferente, a partir de amanhã, ser apenas o tempo. Sigamos o conselho insistente do apóstolo Paulo. Não vivam mais como os gentios. Amanhã eu vou falar sobre esse processo de decadência que Paulo fala nesse texto. Amanhã, você que vem amanhã, você vai ter acesso. Então, quando nós falamos de uma nova postura, nós estamos falando de um alinhamento interior, irmãos. Estamos falando de uma mudança interna. Estamos falando de uma mudança que começa pelo lado de dentro. Uma nova postura nos fala de uma mudança interna. Você está aqui, amém? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te entregar aqui um código. Um novo tempo não vai trazer uma nova vida se o seu coração continuar o mesmo. Não vai trazer. Se a única coisa que mudar daqui a pouco for o ano, mas o seu coração permanecer o mesmo, a sua vida será a mesma. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Quantos estão entendendo isso? Uma nova postura, irmãos, envolve uma mudança de visão, uma mudança de valores, envolve uma mudança de decisões, envolve uma mudança principalmente de disciplina. Nós vamos falar esses dias aqui sobre disciplinas espirituais. Envolve uma mudança de hábitos, irmãos. Isso é uma nova postura. Postura nos fala da forma como reagimos. Queridos, a maioria das nossas metas, vamos lá, pense aí, talvez você nem fez isso, mas aqueles que pensaram em mudança para o ano que vem, lembra aí do que você pensou em mudar. A maioria de vocês pensaram em mudança de posição e não de postura. E qual que é a diferença? A diferença é que mudar de posição nos fala de uma mudança externa. Uma mudança de postura nos fala de uma mudança interna. É possível você estar em uma posição, mas não ter a postura. É possível, por exemplo, você estar na posição de presidente da República e não ter a postura de um presidente da República.
Você consegue entender isso? É possível você estar na posição de liderança e não ter a postura de um líder. É possível você estar na posição de um pai e não ter a postura de um pai. Então a maioria das coisas que queremos que mude na nossa vida tem a ver com posição que alcançamos e não na postura que assumimos. Queremos um novo cargo na empresa, queremos um novo cargo na igreja, queremos um novo carro para andar, queremos uma nova casa para morar. É sempre posição. Mas postura nos fala da forma como reagimos, como escolhemos as coisas. Nos fala do que o nosso coração define e deseja. Postura nos fala da forma como nós, irmãos, priorizamos e correspondemos aos desafios que Deus propõe para nós. Postura nos fala sobre isso. Então, o novo tempo exige sempre um novo tempo exige mais do que apenas esperança. Sempre. O novo tempo exige arrependimento. O novo tempo exige ajuste. O novo tempo exige disposição para deixar Deus modelar você. Não, eu estou com uma esperança. Ok. Se ficar somente na esperança, não muda. É necessário assumir uma postura. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Então, entrar em um novo tempo, mantendo as mesmas posturas, é repetir os mesmos ciclos. É repetir os mesmos ciclos. E cara, se você for olhar para a sua vida, talvez você perceba que a sua vida é um ciclo. Você está vivendo a mesma coisa o tempo todo. Entra ano e sai ano. E as suas crises são as mesmas. Seus pedidos são os mesmos. Suas decepções e frustrações são as mesmas. É assim ou não é? Você começa o ano correndo atrás de uma coisa e termina correndo atrás da mesma coisa. Porque você acessou um novo tempo, mas manteve a mesma atitude. Por isso você repetiu o mesmo ciclo. Então, os ambientes podem mudar, as oportunidades podem surgir, mas se não mudar a mente, se não mudar a mentalidade, se não mudar o coração, você vai continuar vivendo os mesmos padrões. E se você vive os mesmos padrões, você colhe os mesmos frutos. E se você colhe os mesmos frutos, você corre o risco de lidar com as mesmas frustrações. O que eu estou fazendo com você aqui hoje é te dando conselhos, irmãos. Eu estou pegando o conselho do apóstolo Paulo, estou ampliando ele para que você entenda. Eu levei você para os dias do apóstolo Paulo, eu mergulhei com você dentro do coração de Paulo e trouxe à tona o que ele desejava ensinar quando ele escreveu isso aqui. E agora eu estou trazendo você para o tempo que a gente vive e tentando fazer você entender como você vai pôr em prática os princípios que você entendeu. Esse é o meu trabalho aqui. É só isso que eu faço aqui. Mas eu não posso mudar você. Não posso. Eu não posso forçar você a mudar. Não posso. E sabe, irmãos, talvez o tempo novo apenas revela. Talvez o tempo novo só revela com mais clareza aquilo que ainda não foi tratado. Talvez o novo tempo só vai trazer luz sobre as áreas da sua vida que continuam perecendo. Você consegue compreender isso? Então, assumir uma nova postura é assumir responsabilidade pela própria transformação. O meu desejo nessa noite é que você assuma a responsabilidade pela sua mudança. Pare de culpar os outros, irmão. Ah, é o meu marido, é minha esposa, é meu pastor, é meu líder, é meu pai, é minha mãe, é você, varão. É você, irmã. Para de jogar para os outros. Mudar depende de você, não depende de ninguém. Você é o maior responsável pela sua mudança.
Podia dizer mesmo um amenzinho aí para dizer que vocês estão gostando. Irmãos, mudar é você decidir viver com intencionalidade a sua vida espiritual. Cara, quantos de nós estamos há anos nos arrastando espiritualmente? Meu amigo, aproveita esse ano para ser intenso em alguma coisa. Vai ser intenso em alguma coisa. A sua vida, às vezes, é se arrastando espiritualmente. Esse é um ano de você ser mais intencional na sua vida espiritual, deixar Deus formar o seu homem interior. Nós somos carnais, decidimos coisas na carne, buscamos, irmãos, esse é um ano de você ser mais intencional na sua casa, com os seus, na sua vida comunitária, na igreja. É um ano de você ser mais intencional na missão de Deus. Quantos anos você entra ano e sai ano prometendo que vai se envolver na missão de Deus? Você não consegue sair do ciclo que você se enfiou há anos atrás. E você fica fazendo coisas para tentar compensar isso. Esse é um ano de você ser mais intencional, irmãos. É você entender que Deus frequentemente inaugura novos tempos. Sim. Deus inaugura novas estações. Sim. Mas cabe a você corresponder com uma postura de obediência. Cabe a nós obedecermos com maturidade. Cabe a nós obedecermos com obediência. Deus está propondo para você um caminho novo, mas cabe a você acessar esse caminho. Se você correr atrás das mesmas coisas esse ano, você vai alcançar as mesmas coisas. Você está aqui, irmão, amém? Então eu creio de verdade que Deus está inaugurando um novo tempo, sim. Amém? Mas se permanecermos com o mesmo coração, se permanecermos com a mesma mente, bom, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa. Vamos continuar sendo a mesma pessoa. Por isso eu quero motivar você a aproveitar a chegada de um novo tempo para assumir uma nova postura. E aproveitar a chegada de um novo tempo é muito mais do que celebrar uma mudança de calendário, porque daqui a pouco o calendário vira. Aproveitar a chegada de um novo tempo é muito mais do que celebrar a mudança de um calendário. Irmãos, em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo, eu insisto com você nessa noite, aproveitar a virada e a chegada de um novo tempo, é você permitir que Deus conduza você em uma nova forma de viver, é você permitir que Deus pegue você pelas mãos, tire você do seu caminho e traga você para o caminho dele, e conduza você, é permitir que ele faça isso. Então aproveite o novo ano para entrar numa nova vida, aproveite o novo ano para acessar uma nova realidade, aproveite o novo ano para assumir uma nova postura, aproveite o novo ano para buscar um novo coração e uma nova mente, irmãos, para pensar diferente, para desejar coisas diferentes, que não seja apenas um novo ano, mas uma nova vida alinhada, uma nova vida ajustada, uma nova vida renovada. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que mudança não acontece sem decisão. Se você não decidir, nada vai mudar. Então Paulo está dizendo assim,
vocês foram ensinados, versículo 22 até o 24 que nós lemos aqui, foram ensinados a quê? Vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Paulo coloca o velho homem como uma roupa que você veste. Ele está dizendo assim, vocês precisam se despir do velho homem. O velho homem se corrompe por desejos enganosos, e ele anima você a ser renovado no modo de pensar, se vestindo do novo homem, esse homem que é criado segundo Deus, em justiça e em santidade, irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meu amado? Para a gente caminhar para o final agora de verdade. Não vai haver um novo tempo sem o abandono do velho homem. Não vai haver. Esqueça. Se o velho homem não morrer aqui, não haverá um novo tempo, apesar de você entrar num novo ano. Você está aqui? Você vai continuar tendo os mesmos problemas, você vai continuar desejando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito. Você que é um mau patrão vai continuar sendo um mau patrão. Você que é um mau funcionário vai continuar sendo um mau funcionário. Você que é um mau filho vai continuar sendo um mau filho. Você que é um mau marido vai continuar sendo um mau marido. Você que é uma má esposa vai continuar sendo uma má esposa. Se você não abandonar o velho homem, a única coisa que muda é o ano. O tempo não muda. Só muda o calendário. A vida continua a mesma. Não se entra em uma nova estação carregando para dentro dela as mesmas práticas, irmãos. Não se entra em uma nova estação carregando para dentro dela os mesmos padrões de vida, cara. Sabe, às vezes tem situações que a gente se depara, que a gente fala assim, cara, não é possível. Essa pessoa já ouviu milhares, sabe, irmão, tem gente que anda do seu lado há anos, e você vê fazendo coisas que você fala, cara, não é possível, deve ter um tampão no ouvido desse cara. Os olhos, tem uma escama nos seus olhos que ele não está vendo. E a gente precisa ficar batendo na mesma tecla, porque muda o tempo, muda as estações, mas não muda o padrão de vida, não muda as velhas práticas, não muda a mentalidade, não muda o coração. O novo de Deus exige o novo eu. Você entende isso? O novo de Deus exige renúncia. O novo de Deus exige ajustes. O novo de Deus exige alinhamento interior. Não haverá uma nova vida com o mesmo coração. Por isso, meu amado irmão, eu insisto com você. Aproveite a chegada desse novo ano para decidir viver uma nova vida. O meu desejo nessa noite é te dar essa orientação. Isso aqui é tudo que eu posso fazer por você hoje. Isso aqui é o meu máximo. Isso aqui que eu acabei de fazer, acabei agora, é o meu melhor. É tudo que eu poderia fazer por você hoje, é isso aqui. Eu não posso mais fazer nada por você hoje. Nada. Agora é com você. Agora é contigo. A decisão é sua. A decisão de mudança é sua. Se vai continuar mudando só o lado de fora, ou se você vai permitir que Deus transforme o seu interior. Eu fui até onde eu podia, essa noite. Vocês tiveram essa noite o melhor de mim. Isso aqui é o melhor que eu podia fazer por você hoje. É o meu presente para essa comunidade de fé.
Eu não posso mais fazer nada. E eu queria te dar a oportunidade agora de você corresponder a essa palavra. Diante de Deus. Deixa lá, por favor, filho. Corresponder a essa palavra diante de Deus. Vê o que você faz agora aí. Nós vamos adorar um pouco e você fica à vontade para sentar, para dormir. Alguns continuarem dormindo, outros ficarem de pé, outros colocarem a mão no coração, outros fiquem em paz.